A história que eu vou contar agora é o enredo, não é nem de um filme, é de uma série, de um seriado mesmo, com vários capítulos, com várias temporadas. 1982, casal tá na estrada. 1982, casal tá na estrada, o pneu fura, o marido sai para trocar, chegam bandidos, a esposa é morta. Aqui está ela, essa mulher foi morta por criminosos. 1982, 37 anos se passaram e os filhos desta mulher ficaram sempre com uma pulguinha atrás da orelha. Como foi este crime? Por que mamãe foi morta? Por que mataram mamãe? Enche a tela com a foto dela, por favor. Essa mulher teve 7 filhos. 7 filhos. 37 anos depois, 6 estão vivos. Um morreu. Os filhos começaram a investigar, 37 anos depois, o que aconteceu com esta mulher, Dona Pierina. E agora, 37 anos depois, os filhos têm a certeza que a mãe não foi vítima de um assalto, que a mãe foi morta pelo próprio pai, que esta mulher foi morta pelo próprio marido. Os 6 filhos descobriram que Pierina foi assassinada por Raimundo no ano de 1982. Ou seja, os filhos descobriram que o pai matou a própria mãe. Foi um choque para a família porque este crime aconteceu há muito tempo e essa família não tinha esta verdade. Só agora os filhos descobriram a verdade. E quando eles descobriram, eles pegaram o carro e foram até a casa do seu Raimundo, que hoje é casado e tem uma outra família. Chegaram lá, todos sentaram e os filhos perguntaram: pai, é a hora da verdade. Mamãe foi vítima de um assalto? Ou mamãe foi morta por você? 37 anos depois, Raimundo confessa que matou a própria mulher. Por que este homem matou a esposa? Porque Pierina pediu a separação. Pierina pediu o divórcio em 1982 porque descobriu que Raimundo estava tendo um caso com outra mulher. Pierina descobriu que Raimundo estava pulando a cerca, estava traindo ela com a empregada da casa. Na época, falava empregada doméstica, hoje não se usa mais esse termo. Mas na época, Pierina descobriu que quando ela saía, Raimundo tinha encontros amorosos com a empregada da casa. Na época, ia ser um escândalo. Raimundo falou: não, ninguém pode descobrir isso. E como é que a gente vai separar? Como é que fica a minha imagem na sociedade? Pierina teve 7 filhos com Raimundo, 6 estão vivos e os 6 se empenharam em descobrir a verdade. Tem um outro detalhe que chama a atenção nessa história: Raimundo é casado hoje com a amante. Hoje Raimundo é casado com a mulher que trabalhava na casa dele, em 1982, quando aconteceu o crime. Ele simulou um assalto e os 6 filhos descobriram tudo, depois de quase 40 anos. Veja a reportagem. Uma família tradicional em Lucas do Rio Verde. Um segredo escondido por anos vem à tona e choca uma cidade inteira. Nossa mãe foi assassinada, né? Foi feita uma investigação para chegar à conclusão, né? Por mais de 3 meses, porque a gente sempre desconfiava que não era, né, o que ele contava, né? Na época, os irmãos ainda eram pequenos e o pai contava que a mãe teria sofrido um acidente, mas a família não acreditava na versão contada. Só agora que a gente começou a fazer esses levantamentos com pessoas da época para chegar no que chegou, né? Após horas de conversa com o delegado Dr. Daniel Santos Neri, a família diz que não busca justiça e sim
que apenas queria a verdade. A gente só queria o esclarecimento dos fatos. Só a verdade. E o pai, após muita pressão dos filhos, acabou confessando o crime. Agora a gente se sente mais aliviado por saber a verdade, né? Se você é um dos 6 filhos, você gostaria de ver o seu pai preso ou o seu pai em liberdade? Raimundo está em liberdade. Raimundo está solto porque o crime prescreveu. 37 anos se passaram. O crime prescreveu, mas a descoberta só foi feita agora. E aí, Lombardi? Olha, ainda bem que foi feita a descoberta. Pelo menos isso ele vai carregar, porque a família toda sabe, os filhos todos sabem. Se sou eu queria vê-lo preso. Você não tem nenhuma dúvida. Ele matou minha mãe, imagina. Tem que ser preso. Agora, está mudando aqui. Existe um projeto para mudar o problema exatamente do quê? 20 anos prescreve. Tem que mudar, acabou a prescrição, não tem nada de prescrição. Olha, o Duriel faz uma pergunta muito interessante. A amante, que era a funcionária da casa, ela sabia que ele tinha matado ou ele escondeu dela? Essa é uma pergunta que eu gostaria de fazer para a esposa do seu Raimundo hoje, porque o seu Raimundo, ele mata a mulher, passa um tempo, ele passa a viver com a empregada da casa. Na época se usava esse termo, empregada doméstica, hoje não se fala mais isso. Ele passa a viver com ela. A mulher que era a amante dele se tornou a esposa com quem ele vive até hoje. Olha isso. Eu acho que ela não sabe, viu, Gotino? Não sabia? Eu acho que ela não sabe por quê? Nós tivemos um caso aqui recente, que nós demos aqui. A mulher ficou 16 anos morando, ela fugiu do Nordeste, veio pra cá, casou, ficou 16 anos com um homem e ele não sabia que ela era autora de um assassinato do Nordeste. E essa mulher que é a esposa dele hoje, vai continuar com ele depois da descoberta? Olha, são perguntas pra gente ir até a casa do seu Raimundo e fazer a ele e a essa família.